Eu não sei se todos sabem, mas eu estudei 3 anos no seminário Palavra da Vida em São Paulo. E é engraçado que alguns professores e alunos veteranos, quando eu cheguei lá, eles já me falaram algo muito simples. Todo aluno de primeiro ano, que ele chega lá, ele afirma saber tudo já. Ele diz que já sabia sobre todos os dilemas da Bíblia, todas as dificuldades, já sabe todos os textos de cor, e cada pergunta que o professor faz é sempre o aluno de primeiro ano que levanta a mão. Até que aos poucos ele vai descobrindo que ele não sabe tanto, e com alguns questionamentos que os professores fazem, eles descobrem que eles sabem menos ainda. Dilemas que teólogos até hoje discutem e coisas muito profundas, que de forma alguma um aluno de primeiro ano saberia. E acho que eu percebi isso de uma forma muito mais clara quando entrou algumas matérias de grego e hebraico, o hebraico do Antigo Testamento e o grego do Novo Testamento, que são as línguas originais da Bíblia. Aí de fato eu vi que eu não sabia nada sobre aquilo e que se a nossa Bíblia em português é apenas uma tradução, então de fato eu precisava aprender muitas coisas ainda. Mas algo notável nisso é que seria ridículo alguém do terceiro, quarto ano chegar para o professor e falar: não, eu já sei tudo, não preciso aprender. Se já foi comprovado para ele que ele não saberia tudo e não tinha como saber tudo, que existem muitas coisas a se aprender na teologia ainda, de tal forma que hoje teólogos ainda discutem assuntos muito específicos e muito complicados. Dessa forma, da mesma maneira que algumas pessoas ali no seminário e estudantes que realmente achavam que já sabiam tudo, é visível o quanto existem pessoas que mesmo conhecendo a verdade preferem se manter cegadas. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre o assunto da cura do cego. O texto de João 9, aonde a gente vai descobrir quem eram os verdadeiros cegos. Se eram os fariseus, judeus que já conheciam a lei, mas preferiam não seguir, ou um homem fisicamente cego que se torna alguém normal depois, alguém que consegue enxergar fisicamente normal. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje. Então eu queria convidar vocês a gente lesse junto João 9, do primeiro versículo até o versículo 7. Fala assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou, vendo. Um contexto rápido dessa época é que era o final do ministério de Jesus. Já existiam pessoas que estavam perseguindo ele e os próprios judeus já estavam com raiva dele. De tal forma que no capítulo 8, anterior a esse texto, Jesus ele fala que ele é a luz do mundo, trazendo luz em meio às trevas. E ele vai falando que ele de fato era o Filho de Deus. De tal forma que esse capítulo encerra com alguns judeus pegando em pedras para arremessar em Jesus. E Jesus, na sua habilidade, ele consegue desviar e consegue fugir sem ser acertado. Mas de fato as pessoas já estavam com muita raiva dele porque não entendiam o que ele queria dizer com isso, cegados nos seus próprios entendimentos. E seguindo então para o capítulo 9, Jesus geralmente muitas pessoas vêm encontrar ele no meio do seu caminho, porque de fato as pessoas gostariam de milagres, gostariam de saber o que elas precisavam fazer em algumas situações, e elas sempre clamavam a Jesus. Mas nesse caso, algo diferente acontece. Jesus chega até o cego de nascença. Ninguém o convida até ali, ele chega, sozinho. Jesus vê o cego de nascença e ele se aproxima desse homem.
Jesus tinha algo muito específico que ele queria mostrar com relação a isso. Então, nesse mesmo passo, os discípulos perguntam a Jesus: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Essa é uma dúvida que, de fato, muito tempo antes os judeus já tinham. De tal forma que os amigos de Jó também questionavam a Jó. Ao ver ele com lepra, com a família se perdendo, perdendo toda a sua riqueza, de fato eles questionaram: Jó, alguma coisa você fez para desagradar a Deus. Não é possível que por nada Deus tenha feito tudo isso com você. Vá lá e peça perdão pelo que você fez. E Jó não sabia como explicar que ele não tinha feito nada específico para que isso acontecesse. Então, Jesus, ele finalmente encerra de uma forma muito clara essa dúvida, tanto lá dos amigos de Jó, quanto nesse texto dos discípulos, dizendo: nem ele, nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Era algo visível e necessário para que a obra de Deus se manifestasse na vida desse homem. Deus queria usar essa dificuldade, Deus queria usar esses pequenos detalhes para a sua obra majestosa. Então Jesus, ele passa um pouco mais dizendo: quanto é dia precisamos realizar a obra daquele que me enviou, dizendo ser a luz do mundo, e enquanto estou no mundo eu sou a luz do mundo. Jesus inclui os seus discípulos dizendo que o ministério dele estava acabando aqui na terra, mas que enquanto haviam oportunidades, ele queria fazer de tudo para mostrar a verdadeira luz do mundo, que era ele mesmo, o próprio Cristo. E a minha primeira pergunta para vocês, dentro disso, dentro dessa ideia da obra de Deus manifestada através de uma fraqueza, uma cegueira, a minha pergunta é: você tem permitido Deus usar suas fraquezas para a glória dele? Ou prefere tentar apontar uma força que não possui? A Bíblia é diversificada demais com assuntos de pessoas fracas realizando grandes feitos, não por seus méritos, mas pela glória e pela graça de Deus, por intermédio de Deus. Um exemplo muito claro disso é Davi e Golias. Davi, um homem franzino, pequeno, menor do que certamente a maioria daqueles militares e guardas que estavam ali, que não conseguiam vencer Golias de forma alguma. Mas Davi, com sua coragem, mais que coragem, confiança em Deus, acreditando que só Deus poderia fazer vencer esse rapaz, vencer Golias, ele vai lá e enfrenta o gigante e vence a batalha. Não pelo seu poder, não pela sua força, mas pela força e poder de Deus. A fraqueza sendo mais aparente ainda a força. Em meio à fraqueza, a força aparente que vem de Deus. Eu lembro também de uma história minha que há uns 6 anos atrás eu fui levar a minha irmã, eu tinha acabado de tirar a carteira de motorista, e para todo homem isso é um feito incrível e algo inacreditável, muito divertido. E eu fui levar a minha irmã com o carro do meu pai, ela para uma reunião da liderança dos jovens. E eu lembro que eu parei o carro na frente da casa onde ela ia, e ela desceu, e eu não olhei para o lado, fui virar já para fazer o retorno e voltar para casa, e um carro me acertou com tudo, e a culpa era minha. E eu lembro da minha humilhação naquele dia, naquele momento, de ver todas as pessoas da reunião dos jovens olhando para mim e ver a mulher da qual eu bati o carro com raiva de mim, ter que chamar o meu pai para a gente decidir o que ia fazer com isso, e foi de fato humilhante para mim. Por muito tempo foi humilhante contar essa história para as outras pessoas, mas eu vejo o quanto ela foi muito importante para que eu aprendesse coisas muito específicas na minha vida. Como, por exemplo, de que depois que aconteceu isso, eu fiquei com muito medo e muito receio de dirigir. E eu, de fato, ficava temeroso a cada momento que me falavam que eu ia precisar usar o carro. Então, o que eu decidi fazer nesses momentos foi orar.
e dizer para Deus que eu precisava da ajuda dele até mesmo para dirigir. Até em momentos tão simples, em momentos dos quais eu achava que seriam desnecessárias a ajuda de Deus. E eu lembro de alguns momentos, logo depois disso, em que eu sentava no carro, um pouco tremendo ainda, e eu orava para Deus pedindo ajuda e para que Ele me levasse em segurança e me ajudasse nesse trajeto. Dependência nas pequenas coisas, a minha fraqueza mostrando a grandeza de Deus, não por mérito meu, mas por mérito dele. E continuando no texto ali, Jesus opera um milagre inacreditável. Ele cura um cego de nascença. Alguém que nunca viu na vida, que nunca saberia como é ver os pássaros, ver as árvores, ver a natureza, ver a grandeza do mundo. Enfim, ele é curado. E é engraçado que o milagre acontece através de Jesus cuspir no chão e misturar um pouco da terra fazendo um barro e passar nos olhos do homem. Provavelmente Jesus fez isso, eu imagino, né? Fez isso porque o rapaz era cego, porque se visse que ele tinha cuspido no chão, não sei se ele ia querer tanto assim um milagre dessa forma. Mas brincadeira à parte, é engraçado quanto Jesus, ele de propósito, ele trabalha, porque era considerado um trabalho você preparar barro. E esse dia era um sábado. Então Jesus desde já queria mostrar que ele estava sim trabalhando no sábado, mas que existia algo muito maior que isso que ele queria mostrar. Muito maior do que os fariseus e os mestres da lei não entendiam até então. Então, Jesus, ele passa o barro nos olhos deste homem e ele pede para que ele vá até o tanque de Siloé. Ou seja, Jesus sai de cena e pede para que esse homem vá até o tanque. Esse homem, lavando seus olhos, ele passa a enxergar. Voltou até ali, vendo. Nos próximos versículos, eu não vou ler cada versículo porque o texto é muito grande, mas o que acontece é incrível. Os vizinhos daquele homem, eles passam a estranhar muito, porque era aquele mesmo homem que mendigava, e de fato o que o cego conseguia fazer naquela época era apenas viver como um mendigo, porque ele não conseguia profissão nenhuma. E então esses vizinhos olham para esse homem que antes não enxergava e agora está enxergando normalmente, e eles perguntam o que aconteceu para que você pudesse ver. E ele dá uma resposta que ele vai repetir por muitas vezes para as outras pessoas, que é muito simples. Um homem chamado Jesus veio até mim, passou barro nos meus olhos, pediu para me lavar lá no tanque de Siloé e eu voltei vendo, foi isso que aconteceu. Esses vizinhos acharam estranho e pensaram: bom, isso deve ser algo relacionado a milagre, deve ser algo religioso. Então vamos levar até os mestres da lei para que eles pudessem dar um jeito nisso e entender um pouco mais sobre esse assunto. Então os próprios vizinhos levam esse homem até os mestres da lei. No que esses mestres da lei, eles fazem a mesma pergunta ao homem. Ora, nos diga, por que você está enxergando, ou você de fato era cego? No que o homem responde a mesma coisa. Um homem chamado Jesus veio até mim, passou barro nos meus olhos, me mandou lavar nos tanques de Siloé, e eu voltei vendo, foi isso que aconteceu. Mas esses fariseus e mestres da lei não queriam admitir Jesus operando um milagre. Porque eles tendo que admitir que Jesus operou um milagre, seria que Jesus não é um pecador, porque como um pecador poderia fazer tal milagre? E mais do que isso, que Jesus provavelmente era o Filho de Deus, mudando tudo o que eles criam até então. Tudo o que esses religiosos acreditavam até então seria mudado, se eles admitissem isso, que Jesus operou um milagre. Então, de fato, eles perguntam até aos pais deste homem. E perguntando aos pais desse homem, os pais dizem a mesma coisa. Olha, a gente sabe que ele era cego, porém agora ele voltou vendo. A gente não sabe como isso aconteceu. Pergunta para ele, porque ele já tem idade para responder, já é um adulto. Em uma desses questionamentos, o próprio homem chega e, respondendo ao que os fariseus perguntam, quem ele acha que é esse homem, então o homem diz, é um profeta. Tal qual a mulher samaritana também admitiu isso vendo Jesus.
esse entendimento que começou a ser plantado no coração e na mente desse homem, que antes era cego e agora vê. Não apenas fisicamente, mas está passando a enxergar espiritualmente quem de fato é Cristo. Então, continuando o texto, e agora sim eu queria ler com vocês, do versículo 24 até o 34. Fala assim: Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: Para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Então lhe perguntaram: O que lhe fez ele? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: Eu já lhes disse e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: Ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: Você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. É notável o quanto esse homem ele procura explicar o que ele mal está entendendo, quem é Jesus. E o quanto estes outros homens não querem admitir isso. Então parece que acontece uma troca aqui. O homem que de fato era cego e agora passa a ver, ele é o que mais está vendo a situação. Quem é Cristo de fato, vendo espiritualmente. E os homens, fariseus, judeus, que enxergavam fisicamente, eles passam a se manter cegados espiritualmente, sem entender quem é Jesus. Um fato interessante dentro disso é o porquê existe a lei. A lei foi implantada no Antigo Testamento por Deus, mostrando coisas muito específicas, que eles precisavam ter uma consequência pelos seus atos, que o povo precisava ter uma consequência pelas coisas erradas que fazia, mas que em meio a toda essa lei, eles não conseguiam a cumprir 100%. Sempre ia haver algum detalhe que eles não conseguiriam cumprir. De tal forma que eles precisariam de alguém que os salvasse disso, que os libertasse, que pudesse de fato, não escravizá-los numa lei, mas salvá-los através da graça. E esse é Jesus. Mas o que esses fariseus e homens da lei, mesmo vendo todas as escrituras, eles entendiam é que eles precisavam seguir a lei, que era uma meritocracia a salvação. Seguindo a lei, eles conseguiriam ser salvos. Mas não era isso que Jesus queria dizer. Imagine só, os judeus, eles eram tão preocupados com a lei que eles elaboraram outros escritos e tudo mais para que eles pudessem manter de uma forma específica a obediência dessa lei. Então, por exemplo, no sábado, nenhum judeu ele poderia se locomover por muito tempo, ele não poderia ir muito longe, porque isso seria considerado trabalho. E o que acontece é que esses judeus, eles fizeram alguns outros documentos explicando algumas outras regras. Então, a outra regra era a seguinte: aonde tiver um objeto da minha casa, eu vou poder considerar aquele lugar a minha casa também. Então o que eles faziam? Eles pegavam algum objeto da sua casa, saíam de casa, iam caminhando, caminhando, caminhando até um vizinho, deixavam algum dos seus objetos lá, então, pois, aqui é considerado minha casa, então eu posso caminhar mais. E assim eles iam, tentando burlar a própria lei que eles estabeleceram, achando que através disso eles poderiam ser salvos. E Jesus, ele faz esse milagre, trabalhando através da constituição do barro, isso sendo feito num sábado, no dia em que era o descanso, e mostrando para eles, não é sobre o sábado, não é sobre o descanso, eu quero falar com você sobre a graça, sobre a luz do mundo, sobre quem eu sou.
vocês não vão conseguir cumprir a lei 100%. Então ouçam, porque vocês precisam da graça. Jesus veio para os doentes e não para os sãos. Para quem não achava que precisava e dependia de Jesus, não adiantava. Esses de fato estavam cegados. E voltando ali para o texto, engraçado é que quando perguntam mais uma vez para esse homem, que agora consegue enxergar, sobre como aconteceu isso, este homem responde talvez a resposta mais simples da Bíblia. Olha, como eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Não é muito semelhante a uma conversão, de alguém não conseguir explicar o que aconteceu, mas é algo tão forte que fez a diferença completa em sua vida. Me lembra muito a história de um dos nossos jovens, o Matheus Carapeços. Ele se converteu esse ano, alguns meses atrás, e ouvindo o testemunho dele, muito legal, dele falando sobre como ele encontrou Jesus no quarto, no silêncio do quarto, no momento de dificuldade, e ele explicando com um brilho no olhar, falando: eu não sei como isso aconteceu, mas eu sei que Jesus tocou o meu coração de uma forma tão forte, que eu não sei explicar, mas que ele está aqui, habitando em mim. Da mesma forma, esse cego pôde experimentar uma visão física, mas já remetendo também para algo espiritual, porque ele estava começando a entender algumas outras coisas. Ao passo que esses fariseus e esses homens não entendiam, de tal forma que eles expulsaram ele da sinagoga, da cidade, da onde ele estava. Mandaram-no embora, porque eles não conseguiam entender. E a minha outra pergunta para vocês é: você tem dificuldade de crer e testemunhar sobre o que viveu com Cristo, independente das consequências? O que esse homem que era cego antes e agora não mais, ele fez foi falar sobre quem ele via que era Jesus, ou quem ele sabia que era Jesus. Tudo o que ele conseguiu descrever sobre o que Jesus fez, dizendo ser um profeta, dizendo que fez o milagre, independente das consequências. Eu sei o quanto é difícil para a gente testemunhar sobre o que Jesus faz na nossa vida, o quanto a gente ora e clama para Ele para que algo aconteça, seja por um emprego, seja pela saúde, e depois que isso acontece, nós damos o mérito ao remédio que tomamos, nós damos o mérito à pessoa que nos indicou o trabalho e a gente conseguiu. Sempre o mérito a gente inverte. Mas por que a gente faz isso se Deus foi quem a gente recorreu no princípio e depois a gente não consegue identificá-lo como autor de tudo isso e dizer para os outros e testemunhar sobre o cuidado de Deus na nossa vida em qualquer circunstância? Mas o texto não para por aí. O texto continua. Eu queria ler com vocês então os últimos versículos, do 35 até o 41. E fala assim: Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo, disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem. Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: Você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Sim, eu creio. E o adorou. Disse Jesus: Eu vim a esse mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Cristo de fato veio para os doentes, veio como um médico para os doentes e não para os sãos, porque ele veio para quem entendia que precisava dele. E de fato todos precisamos, mas infelizmente os fariseus e muitos judeus naquela época não quiseram compreender isso. Estavam cegados, cegos funcionais, porque eles, mesmo conhecendo a Escritura, mesmo conhecendo profecias sobre o Cristo, decidiram e não quiseram ver esse próprio Cristo como Salvador. Mas algo incrível acontece. Jesus volta para a história. Se naquele momento tão difícil de questionamentos Jesus dá um passo para trás, deixando esse homem que antes era cego responder diversas coisas,
Agora que esse homem ele está sozinho, fora do convívio, talvez no melhor e pior dia da sua vida, porque é o melhor que ele se tornou a ver. Aliás, ele viu pela primeira vez, nunca tinha visto antes, ele passa a ver, a enxergar fisicamente, mas também ele é expulso do convívio das pessoas. Jesus chega novamente ao teu encontro dele, com algo muito específico, sem muitos rodeios. E ele diz: Você crê no Filho do Homem, no Filho de Deus? E o que esse homem responde é: Quem é esse para que eu possa crer? Então, pela primeira vez, esse homem vendo a Jesus, o homem que o curou fisicamente, Jesus o diz: Sou eu, a quem você está falando agora. Então esse homem, ele vê, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, quem é Jesus. Então ele diz: Senhor, eu creio, e o adorou. Provavelmente esse homem ele passa a seguir Jesus depois. Passa a seguir o seu mestre, porque ele entende que tudo o que ele precisava e necessitava na sua vida agora era de Jesus, e nada mais, nem ninguém mais. Não importava mais a cidade, importava seguir a Jesus. E Jesus termina esse relato falando com alguns fariseus que estavam ali próximos. Quando eles mesmos perguntam: Senhor, então nós também somos cegos? E Jesus fala: Vocês não são cegos. Vocês estão dizendo que não são cegos? Vocês conhecem a Escritura. Então a culpa permanece sobre vocês. Porque mesmo conhecendo a verdade, mesmo vendo quem eu sou, que eu operei um milagre, vocês escolhem permanecer cegos. Cegos eram aquelas pessoas, era como este homem, que antes não via porque não conhecia a mim, mas hoje que conhece, me aceita. Esses eram cegos. Vocês permanecem culpados, porque mesmo conhecendo a verdade, decidiram e decidem viver numa mentira, na lei de vocês mesmos hoje em dia. E a minha pergunta final para vocês é: você precisa de Jesus? Ele de fato é indispensável na sua vida em todos os âmbitos, seja familiar, profissional, financeiro, da saúde? Ou você clama a Deus só quando precisa? É fato que nós muitas vezes, eu me incluo dentro disso, nós oramos a Deus no momento de dificuldade, momento do qual nós não sabemos o que fazer, e a gente clama a Ele pedindo ajuda, e quando Ele realiza um milagre na nossa vida ou opera alguma coisa, Ele cuida de uma forma incrível na nossa vida, nós damos o mérito ao nosso cuidado, a outras pessoas, e a gente esquece da dependência dele nos momentos bons também. O que o cego, que agora não mais cego, entende é que ele precisava de Jesus para a sua vida em todos os momentos. E é o que nós precisamos entender. Se nós vivemos em meio à escuridão e Jesus nos trouxe a luz, a cada momento mais que eu caminho com Cristo, eu consigo ver o caminho, não por meu mérito, não por meu intermédio, mas pela obra de Deus. Cristo, a luz do mundo, nos guiando em cada momento, em cada detalhe, cada circunstância da minha vida, cada aspecto da minha vida. Ele pode cuidar. E se você nunca entendeu sobre a necessidade de Cristo, eu te convido a ler esses próprios evangelhos que falam da vida de Jesus e sobre a necessidade dele. Porque em Cristo nós temos uma vida que faz sentido. Sem Ele nós estamos perdidos na escuridão, porque Cristo é a luz do mundo. Concluindo então, só algumas últimas ideias. A primeira é que Deus é soberano sobre tudo o que acontece e o seu alvo final é sempre a sua glória. Deus sabe de cada dificuldade que acontece em nossa vida. E Ele quer sim usar isso para a sua glória também e para que a sua obra seja manifesta através da nossa vida. Existe uma música de uma dupla que chama Os Arrais. E essa música se chama Oração. E ela tem uma letra linda de uma conversa, aliás, de uma oração mesmo, propriamente dita, de um homem para com Deus. E o refrão dela e o verso dela diz assim:
torne meu sofrimento em testemunho, me esvazie de mim e deste mundo, e que o meu nome morra com o meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo. Que eu morra para que Ele viva, que o meu sofrimento seja uma prova do amor de Cristo, que a minha vida seja um testemunho vivo do cuidado dEle. É muito difícil pensar nisso. É muito difícil pensar que o meu sofrimento pode ser usado para a glória de Deus, mas que a nossa oração possa ser essa: tornar os nossos sofrimentos em testemunho, não nos aliviar das dificuldades, mas através das nossas dificuldades que sejamos testemunhas vivas do amor de Cristo. Os próprios discípulos, que no começo do texto, tão perdidos, perguntam a Jesus quem pecou, se foi aquele homem ou foi os pais, para que ele permanecesse cego, sem que entendessem nada. Depois de Jesus morrer, ressuscitar e dar a missão aos discípulos de começarem a igreja, esses próprios discípulos se tornam mártires, tornando o sofrimento deles como um testemunho para todas as gerações posteriores. E hoje, através da Bíblia e de livros históricos, nós podemos ver os atos e os feitos desses homens como mártires, morrendo por amor a Cristo, não pela glória deles, não pelo poder deles, mas pelo poder e glória de Deus. A fraqueza demonstrando a força de Deus. Por fim, então, talvez uma frase que possa ficar marcada nisso é: enquanto não entendermos que precisamos de Cristo, nós permaneceremos cegados. E enquanto não entendermos que precisamos de Cristo, permaneceremos cegados. Em Cristo, que é a luz do mundo, nós podemos ver. Sem Ele, nós estamos cegados, com os olhos fechados, sem querer ver, mesmo conhecendo a verdade. E eu queria te convidar então para a gente orar e encerrar já esse estudo. Deus, eu te agradeço porque o Senhor é soberano na nossa vida e conhece cada aspecto que nós passamos, Pai. E tal qual a música dos Arrais diz, eu quero te pedir, tanto para mim como para cada um aqui também, que está escutando, Deus, que o Senhor não exclua sofrimentos e dificuldades da nossa vida, porque a Tua palavra mesmo diz que nós vamos passar por aflições, mas que o Senhor torne esses sofrimentos e dificuldades como um testemunho vivo do Teu amor na nossa vida. Que as pessoas possam ver Cristo através da nossa vida, não por nosso mérito, mas por quanto menos tiver de nós mesmos em nossa vida, mais Cristo é evidenciado em nós. E que nós possamos depender de Ti a cada dia, em cada circunstância, em cada momento da nossa vida. Que nós não decidamos fechar os nossos olhos para verdades, mas que a gente possa abrir os nossos olhos e caminhar em Tua direção, que é a luz do mundo. É isso que eu quero te pedir, em nome de Jesus que eu oro. Amém.